Olá, chegamos na nossa última aula e eu estou novamente vestida para o céu. É claro, tudo isso é imaginação, não é? A gente sonha agora com a glória do céu, aí a gente aguenta todos os problemas e injustiças dessa vida, porque a gente está com os olhos fitos nas promessas maravilhosas do céu. Então, encerra a Bíblia, encerra o livro de Apocalipse, não é? Os nossos estudos proféticos, e agora a maior profecia de todas para o nosso coração, a glória do céu. Nós passaremos uma eternidade com Deus e podem já deixar as suas Bíblias abertas em Apocalipse 21 e 22, o fim do fim, não é? Para nós juntos aprendermos sobre o esplendor do céu. E há uma música que fala bem de acordo com esses dois últimos capítulos da Bíblia. Então vamos louvar a Deus agora e ensaiar para o céu, não é? O nosso louvor sobre o assunto desses dois últimos capítulos. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Amém, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Maranatha, Cristo, Filho, Mestre, amém, Senhor Jesus. Maranatha, Cristo, Filho, Mestre, amém, Senhor Jesus. Maravilha, não é? Comemoramos o Natal e agora a glória no céu. Então, nós começamos que aqui em Apocalipse 20, 21, a minha Bíblia, querida, está ali, ó.
nós temos novamente o tabernáculo, a morada de Deus com seu povo e o resplendor da glória de Deus, a Shekinah. Então, há um monte de profecias que não vamos ler e que vocês têm aí para conferirem depois a maravilha dessas profecias e da Shekinah lá no tabernáculo, no deserto, e depois, quando Salomão consagrou o templo a Deus e a glória de Deus cobriu o templo, não é? Então, vamos ler em Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Maravilha. A palavra tabernáculo quer dizer morada. E no Novo Testamento, nós somos a morada de Deus. Por isso que o templo foi destruído e a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, sumiu. Sumiu de uma vez, não é? Por quê? Porque agora nós somos morada de Deus. A Trindade, principalmente o Espírito Santo, habita em nós. Isso é maravilhoso. E no céu, o tabernáculo, a presença de Deus, será nós com Ele, Ele conosco. Então, a promessa do Emanuel, Deus conosco, que a gente viu no nascimento de Jesus, se completará totalmente com essa morada eterna com Deus. E Jesus prometeu em João 14, na última ceia, sobre esta morada. Vamos ler João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A nossa casa no céu. A nossa casa perfeita, maravilhosa no céu, que Jesus foi preparar para a gente morar na Nova Jerusalém com Ele. Aleluia! Então, vemos aí duas fotos da Shekinah, a glória de Deus no meio do povo. A primeira foto nós já vimos lá em aula anterior, sobre a glória de Deus no tabernáculo, no Santo dos Santos do tabernáculo. E de dia era nuvem protegendo o povo do sol, e de noite era uma coluna de fogo alumiando todo o acampamento das 12 tribos de Israel. Magnífico, não é? E no templo de Salomão, quando Salomão consagrou o templo a Deus, apareceu a glória dele resplandecendo no lugar santíssimo. Aí nós vemos a Arca da Aliança, nem dá para enxergar direito, a Arca da Aliança resplandecendo com a glória de Deus no templo em Jerusalém. Agora, de acordo com 2 Coríntios, nós temos esta glória em vasos de barro. No meu vaso, então, que já está velhinho, cheio de rachadura, não é? A glória de Deus às vezes escapa pelos buracos do meu vaso de barro. Mas é maravilhoso a gente meditar nisso e sentir a glória de Deus dentro de nós. Porque afinal ela está aqui em vasos de barro, quebradiços, frágeis, mas Deus quis colocar a sua glória escondida em vasos de barro frágeis, porque o poder dele é a glória dele, não a nossa.
percebe? E daí nós estaremos face a face, resplandecendo no meio dessa glória. Aleluia! Eu não me contenho de tanta alegria quando eu medito nisso. E a Nova Jerusalém aparece do céu, como nós lemos do versículo 2 e é repetido no versículo 10. Ela simboliza a noiva de Cristo, cumprindo aquilo que Paulo diz em Efésios 5 e Pedro no capítulo 3. Em Hebreus, nós vemos que Abraão viu pela fé esta cidade maravilhosa e então alegremente obedeceu a Deus na caminhada no deserto. E Moisés abdicou de toda a riqueza do Egito, que era fantástico, o país mais rico do mundo na época, porque viu pela fé esta cidade que Deus prometeu. E nós temos que ver isso pela fé. Nós somos peregrinos aqui. Então, se nós somos peregrinos, tudo aqui é provisório. A nossa morada eterna, verdadeira, a nossa pátria é outra. Aqui estamos de passagem. Então, essa promessa é eterna para Israel. Israel sempre teve essa promessa, vocês veem aí Ezequiel e Isaías, e quantos textos de Isaías prometem essa nova Jerusalém, sem pecado, resplandecente, que Deus prepara para nós. E daí? Quem entrará nessa cidade maravilhosa? Em Apocalipse 21, 7, nós vemos um pouco. Vamos ler Apocalipse 21. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, quem vai entrar? Em Apocalipse 22, 27, está escrito que somente os inscritos no livro da vida. Nós já estudamos o livro da vida há 2 aulas atrás. E em 22, 14, está escrito os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, repetindo Apocalipse 3. Então, vocês veem que nós vamos receber uma veste gloriosa, branquíssima, porque foi lavada no sangue de Cristo. E como a nossa roupa é branca do ponto de vista espiritual, e todo dia ela se suja com as mazelas dessas estradas empoeiradas, em que nós vivemos, né, do ponto de vista simbólico, se suja todo dia. Gente, basta um pouquinho de pó, um pouquinho de café, um pouquinho de molho de tomate, e a nossa roupa branca está suja. Então, toda noite temos que pedir perdão para lavar novamente a nossa roupa, para ela continuar limpa, aguardando a entrada no céu. Quem não entrará no céu? Quem não entrará? Em Apocalipse 21, 8 e 27, 22, 15, está escrito quem não entrará. Então está aqui, os covardes, os medrosos, os que não acreditaram realmente nas promessas, não proclamaram o nome de Jesus. Esses são os covardes e os medrosos, não tem lugar para eles no céu. Quanta gente que frequenta a igreja, mas vive com medo. Nós já comentamos que tem 375 não temas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Com Deus não precisamos ter medo. Deus é o nosso escudo, Deus nos dá vitória, Deus é que nos leva para a batalha e nos cobre. Nós já vimos tudo isso. Então, quem vive com medo paralisa. O diabo fica batendo palmas do crente medroso que paralisa, não faz nada com medo. Não.
esse não entra no céu. Nós vimos isso na parábola dos talentos. Quem não desenvolveu o talento que Deus deu, não entra no céu. Quem não tem coragem de falar de Jesus para as pessoas, não entra no céu. Ele se compara aos incrédulos, porque embora esteja na igreja, embora intelectualmente acredite em Deus, o seu coração não arde com o fogo do Espírito Santo. Não obedece a Deus, fica paralisado de medo, não tem lugar para ele na glória. Quem mais não entra no céu? Os abomináveis. Gente, os abomináveis, muita gente não entende o vocabulário da Bíblia. E eu gosto de explicar bem, para que todo cristão entenda a mensagem de Deus. Os que praticam as abominações. Deus faz essa lista de abominações em Levítico. E essas abominações incluem sacrificar os filhos. Tem muita gente que lá no Antigo Testamento, nós já vimos, queimava os filhos para o deus Moloque. Mas hoje em dia tem gente que oferece os filhos em centros espíritas, tem sacrifício de criança novamente para fazer feitiço. Gente, vivemos outra vez no tempo do Antigo Testamento, sem lei, sem ordem. Relações com animais, voltou à moda, que horror! Homossexualismo. Aí muita gente diz, Deus foi cruel quando mandou os israelitas matarem todo mundo em Canaã. Por que ele mandou? Porque o povo fazia todas essas abominações. E abominação é um termo muito forte. Deus odeia no mais alto grau. E o povo de hoje quer praticar tudo isso que a antiguidade praticava e Deus condenava. Aí muita gente diz que no Novo Testamento não tem, não entende o vocabulário. Nesses condenados por sua vida abominável, incluem-se os impuros, os que praticam o sexo diferente do que Deus programou, e há pessoas impuras até no casamento. Há homens extremamente egoístas do mundo num casamento e exigem da esposa coisas que Deus não admite. Os que são idólatras do corpo, porque querem um corpo imensamente sarado, investem nisso todos os dias, todas as horas. Os mentirosos, que transformam a verdade de Deus em mentira. Nós já vimos isso. Então, quem pratica o homossexualismo e quer que seja ensinado nas escolas, está dizendo que você pode escolher. E Deus determinou homem e mulher. Deus não determinou esses 60 e tantos tipos. Gente, eu tinha sabido de 30 e poucos, agora já soube de 60. Eu nem quero imaginar isso, não vou atrás para saber. É um absurdo tão grande, não é? Então, eles transformam a verdade de Deus, que fez nascer homem e mulher, em qualquer outra coisa. E os cães, quem são os cães? É uma gíria que usa a palavra no grego, está lá em Deuteronômio. É quem pratica o sexo a troco de dinheiro, tanto homens quanto mulheres. Então, a Bíblia, que fala claramente sobre tudo, fala nos prostitutos. Então, nós temos Deuteronômio com Moisés, Isaías, depois 1 Coríntios 6, Filipenses, Colossenses, Efésios. Então, é repetido muitas vezes. Aí usa efemidados e usa sodomitas. De onde é que vem sodomitas? De Sodoma e Gomorra. E por que Sodoma e Gomorra foram transformados no Mar Morto? Por causa do homossexualismo, da depravação sexual que Deus abomina. Então, mudou o vocabulário, mas a lei de Deus não. Aí os feiticeiros também não entram.
A feitiçaria é condenada por Deus desde sempre. Nós temos isso em 1 Samuel, em Êxodo, olha só, o segundo livro da Bíblia, em Isaías, em Miqueias, em Deuteronômio. Então, há muitos textos que falam contra os muitos tipos de feitiçaria. Aí entra consultar os astros, astrologia. Uma coisa é consultar os astros como astrônomo. Então, os magos que visitaram Jesus eram sábios astrônomos. Eles estudavam os astros e viram a estrela magnífica que simbolizava o nascimento do Salvador. Mas é diferente de consultar astros para saber futuro. Deus condena. É só ler esses textos. Todos os tipos de feitiçaria, de consulta, Deus não admite. Então, as sessões espíritas que querem falar com os mortos, Deus não admite. E aqui eu coloquei duas coisas que são muito usadas hoje. A leitura de búzios, e está aí escrito o que os orixás querem dizer. Gente, orixá é espírito diabólico que veio da África. E lá na Bahia existe o sincretismo, não é? Lá vão as escadarias da Igreja do Bonfim, quer dizer, uma igreja católica, e o candomblé vai lavar as escadarias para purificar agora no início do ano, e Iemanjá simboliza Maria, é uma confusão danada, não é? E depois nós temos a leitura das mãos, que a televisão fala e fala tanto, gente, Deus não admite nenhum tipo de consulta. Leiam esses textos para não ser Ana Lúcia que fala. Deus fala sobre isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus fala, eu obedeço. Acabou. O que não haverá na glória? Olha que maravilha! Não haverá mais choro, nem luto, nem pranto, nem dor. Todos os tipos de choro aqui não haverá mais. Isso são profecias de Isaías e Mateus declara também. Em Apocalipse está muito claro em dois textos, 7:17 e 21:4. Eu gostei dessas duas figuras, não é? A mulher está devastada, o rosto completamente devastado de tristeza, e o homem está tão triste que se ajoelha no chão, implorando a Deus misericórdia. E não vai ter mais, então vamos cantar sobre esse não haverá mais dor na glória, pranto nenhum. Aleluia! Vamos louvar a Deus por isso. Vocês têm dúvida? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor. Hinos de louvor ao Senhor.
monte de cânticos que nós já cantamos nessas aulas todas falam desse dia glorioso, de alegria sem fim, não é? Então o choro não entra no céu, nem morte. Então, o que tem na eternidade? Em Apocalipse 22, de 1 a 4, nós temos o regresso a Gênesis 2, 10, o rio da água da vida. Então, vamos ler Apocalipse 22, de 1 a 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Na nossa fronte vai ter um novo nome. O nome de Deus e de Jesus, o nome que Ele escolheu para nós na glória. E Deus, na sua misericórdia imensa, vai nos dar de novo a árvore da vida e o rio da vida, que estavam no Éden e que o homem perdeu. O homem foi amaldiçoado lá e perdeu o direito à árvore da vida, mas agora ele ganha de novo. Não é maravilhoso? Jesus se apresentou como água da vida. Ele fala em João 4 para a mulher samaritana: quem crer em mim, do seu interior jorrará água viva. Não é? E ela quis, para não buscar mais água no poço, ela não tinha entendido. Depois ele fala em João 17:37 que ele é a água da vida. Gente, não é maravilhoso? Sede é uma das maiores necessidades do ser humano, beber água. Nós podemos fazer jejum de comida por muitos e muitos dias, de água não. Eu, então, estou sempre bebendo água. Onde eu vou, eu tenho uma garrafa ou uma caneca de água. Então, eu entendo isso. E isso já é profecia de Zacarias. Moisés escreveu em Êxodo, em Levítico. E quando Jesus falou que ele era a água da vida, em João 17, estava na festa do Tabernáculos, que durava 7 dias e representava a travessia no deserto. E no 7º dia, eles despejavam água, para simbolizar que chegaram em Canaã, a terra onde manava leite e mel. Então, eles despejavam água, e daí, nesse último dia, de 7 dias de festa, Jesus dizia: eu sou a água da vida eterna. Que maravilha! Lá estaremos com Jesus e eu nunca mais terei que carregar canequinha ou garrafa de água. Nunca mais. Lá eu não terei sede. Outra coisa que tem lá no céu, a árvore da vida que estava no meio do Éden e que Ezequiel profetizou. Lá está de novo a árvore da vida, para nós termos vida eterna e saúde e vigor. E também haverá o trono de Deus e trono do Cordeiro. Face a face veremos conforme ele é, em todo o seu esplendor e glória, porque nós estaremos também com o corpo glorificado. E Paulo diz que nós vemos agora assim como se fosse num espelho. E não esquece que na época, embora existisse vidro, ainda não existia espelho. Tem uma ilha lá em Veneza que fabrica vidros
No tempo de Salomão já havia vidros, mas ela só começou a fabricar espelhos na época do rei Luís XIV, o rei Sol na França, que fabricou para o Palácio de Versalhes a Sala dos Espelhos. Foi a primeira vez que se fabricou espelho. Antes, os espelhos eram de bronze polido. Polia-se tanto o bronze que ficava brilhando, dava para ver o rosto, mas mais ou menos. Também se viu o rosto no rio, numa fonte com sombra, como Narciso na história grega. Então, a gente não via 100%. É isso que Paulo está dizendo. Nós vemos agora a glória de Deus, mais ou menos, ela está meio embaçada. Mas daí nós veremos em todo o seu esplendor. Que maravilha! Aí nós vamos receber galardões e coroas. Vamos ler Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós já vimos isso, as obras de amor. Um copo d'água que se dá com amor será recompensado no céu. Qualquer coisa que fizermos com amor terá recompensa. Dar presentes no Natal como obrigação não tem valor. Fazer caridade no Natal, da cesta básica, presente para as crianças pobres, sem amor, não tem valor. O valor está num sorriso, num abraço, numa palavra gentil, em qualquer coisa que façamos por amor. Daniel, no capítulo 12, já fala disso. Gênesis já fala que Abraão receberia um galardão. Isaías fala, Mateus também fala, não é? Marcos, Lucas, então, e 2 Timóteo, além de Apocalipse 3:1, nós vamos receber galardões, prêmios. Então, os prêmios, de acordo com Paulo, não serão iguais para todos, serão prêmios diferentes conforme a quantidade de atos de amor que fizermos em nome de Jesus. Jesus é o eterno Cordeiro. Já vimos muito isso. De Gênesis a Apocalipse. Quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um cordeiro para fazer uma cobertura de pele para eles. Quando Deus exigiu que Abraão oferecesse seu filho Isaque, ele mandou um cordeiro em lugar de seu filho para ser morto. Em Êxodo, nós vimos o cordeiro da Páscoa, que tinha que ser morto, colocado sangue na porta. Quando Jesus aparece, João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53 fala nesse cordeiro. Então, a Bíblia inteira fala nesse cordeiro de Deus e culmina em Apocalipse. O cordeiro-leão, a glória do cordeiro. É claro que Jesus não está como cordeiro no céu, ele está como homem, porque ele está representando a nós que nos unimos a ele, Deus homem, que morreu por nós como homem, não como Deus, que Deus é eterno. E esse cordeiro resplandecerá. Vamos ver Apocalipse 21, 23 e 22, de 3 a 5. 21, 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão. E depois, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. maravilha, não é? E daí Jesus declara como esse Cordeiro glorioso, que é Deus também no céu: eis que faço novas todas as coisas. E Jesus, como a palavra de Deus, criou todas as coisas. Em Gênesis 1, cada vez que Deus disse: haja luz, haja plantas, haja estrelas, haja animais, era Jesus ali falando, porque Jesus é a palavra de Deus. Então, cada vez que nós temos a palavra de Deus agindo, é Jesus, o Verbo, a palavra que age e acontece. Por isso que é traduzido por verbo e por palavra, porque verbo significa ação. Então, é a palavra de Deus que age. Haja animais, e eles apareceram. Percebem? Então, Jesus participou ativamente da criação do céu e da terra. E o apóstolo João, na sua velhice, quando escreveu o Evangelho, ele já viu Jesus como esse Deus maravilhoso. O Evangelho de João é diferente, porque ele quer provar que Jesus é Deus. Então, ele começa já no capítulo 1, a falar desse Jesus, Deus eterno. Vamos ver João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, agora ele vai fazer de novo, sem pecado mais para estragar. Essa declaração majestosa de João, ela é enfática e tem grande poder, porque afirma que Jesus é Deus. O Verbo, a palavra, estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus, a palavra de Deus, era Deus. E ele é eterno, ele estava no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, princípio do nosso tempo, porque na eternidade não tem princípio, é princípio do planeta Terra, do universo criado por Deus. E agora essa frase aí, essa terceira frase, ela é uma frase preciosa, muito bem feita. É uma frase de uma inteligência rara. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Gente, ele usou o verbo fazer na voz passiva de 3 maneiras diferentes. A voz passiva é estudada em qualquer língua que descenda do grego e do latim, inclusive o alemão, que sofre influência do grego e do latim também. Porque a voz passiva se originou com os gregos e já havia no hebraico também a voz passiva, mas para nós ocidentais veio dos gregos. Então, vamos reler essas coisas assim. Todas as coisas foram feitas, voz passiva, por intermédio dele. Jesus é o agente da passiva, é quem faz as coisas na voz passiva. Então, nós temos aqui uma voz passiva pronominal ou
analítica, não é? Depende de como se estuda a gramática. E depois continua: e sem ele, Jesus, nada do que foi feito. Então, nada do que foi feito também é voz passiva, foi feito. Mas daí o sujeito passivo é nada, não é? E daí coloca sem ele em vez de por ele. É interessante esse jogo de palavras. E depois se fez é outra voz passiva sintética ou pronominal. Se fez é voz passiva, não é? E ele faz uma oposição enfática entre todas as coisas e nada. Todas as coisas foram feitas por Jesus e nada foi feito sem ele. É uma oposição fantástica, é um paralelismo de antíteses que resplandece, mostrando a grandeza dessa frase. Depois, Paulo repete essa verdade eterna em Colossenses 1, 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Maravilha, não é? Ele estava na criação, ele participou da criação porque ele é o verbo, a palavra que gera ação. Até as coisas invisíveis para nós, como os anjos, ele criou. E daí ele criou, sem querer, assim, né, os principados, as potestades, que são os anjos maus. Lúcifer. Lúcifer era um anjo belíssimo e se tornou o príncipe dos demônios. Então, eles foram criados porque os anjos foram criados. Então, tudo subsiste, tudo existe, tudo vive por causa de Jesus, a palavra eterna de Deus. E agora ele refaz todas as coisas de um modo absurdamente perfeito e glorioso. E Jesus, o Deus Filho, declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, nós temos aí a letra A, que vem de alfa, em grego, e a letra ômega, que está aí desenhada, não é? A última letra do alfabeto grego. Eu gostei dessa representação simbólica com o A no meio do ômega, não é? Embutido, porque afinal na eternidade não tem essa diferenciação. O princípio se junta ao fim e o ômega representa bem isto, não é? O princípio e o fim se tocando. E esse quadro aí simbólico de Jesus recriando todas as coisas com o seu poder, a gente não sabe como será, é uma representação só para a gente imaginar alguma coisa, não é? Então é interessante essa declaração de Jesus. E ele faz essa declaração em Apocalipse 1, em Apocalipse 1, 87 não tem. Está errado aí. Eu confiro tanto e ainda como esses absurdos. Vamos corrigir isso. Apocalipse 1, 8. 8. Eu sou o alfa e o ômega. Então, é o Apocalipse 1 e 8. 8. Não tem esse 7 aí, não é? E depois vai para os versículos 16 e 17, não é? Em que ele diz: eu sou o primeiro e o último, aí em Apocalipse 16 e 17. Então, não tem esse 87, por favor, me desculpem, tá? Foi digitado errado. É 8, 16 a 18.
E depois em Apocalipse 21, 6 e 22, 13, ele repete: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É uma declaração muito solene de quem vai fazer novas todas as coisas. Resplandecente Nova Jerusalém, um cubo de ouro, brilhante como vidro. Não dá para descrever isso, não é? Essa representação assim é mais ou menos. Então vamos ler Apocalipse 21, 9 e 22, 5. Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E qual é o outro? 22? Mais 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora vocês veem que a descrição toda da Nova Jerusalém começa em 21, 9 e vai até 22, 5. Ela preenche esses versículos todos, de 21, 9 a 22, 5. E ela é um cubo perfeito. Não vamos ler os detalhes, vocês leiam aí os detalhes. É um cubo perfeito. Todos os lados são iguais, a mesma medida. E João diz, é como de ouro puro, semelhante a vidro límpido, cravejado pelas mais brilhantes e raras pedras preciosas. No tempo do Império Romano, além de haver vidro, não é? Havia o império que abarcava aquele monte de países subjugados, eles tinham as joias preciosas e o ouro dos mais distantes recantos da terra, porque eles exigiam tudo de melhor para Roma. Então, vocês não imaginam a quantidade de pedras preciosas que há nessas muralhas resplandecentes de ouro. Gente, isso é simbólico, é uma beleza que não dá para descrever. É uma beleza refulgente, indescritível, em riqueza e esplendor. E João várias vezes usa a palavra como. Lembra que a gente viu essa palavra como em Apocalipse 4, quando ele descreve o trono de Deus? Então, é como, porque não dá para descrever o que não tem comparação no planeta Terra. E nós não sabemos se exatamente a cidade será assim. É uma maneira de tentar explicar para nós uma perfeição além da nossa imaginação. Não tem nada no planeta Terra para se comparar a essa beleza, não é? E então nós temos as portas de pérolas. Gente, porta de uma cidade é mais alta que a minha casa, que tem 2 andares. Eu não imagino uma pérola desse tamanho. Então, se as ruas serão de ouro e as portas serão de pérola, se haverá essas joias todas resplandecendo, para mim não faz diferença. Eu estarei lá com um corpo novo, sem dor nem ruga. Aleluia! Não faço questão do ouro, nem da pérola, nem dessas joias, não é? Então, aqui, por exemplo, em 21, 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada porta é uma só pérola, metros de altura, não é? A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente.
Nós já vimos em Apocalipse 4 que a praça diante do trono de Deus é um vidro como se fosse esmeralda. Então, João está tentando descrever a visão dele, mas ele é um homem vendo coisas além do que o ser humano consegue descrever. Embora ele tivesse sido levado ao céu, ele continuava homem, com olhos de homem, tendo uma visão indescritível de beleza. Então, é como se não dá para descrever tanta maravilha que nos espera no céu, na Nova Jerusalém. Em Gênesis, Deus deu de presente para nós um jardim magnífico. Havia toda sorte de árvores com frutos agradáveis à vista, havia pedras preciosas, havia rios, havia uma neblina que subia para irrigar. Não tinha chuva, então era uma preciosidade aquele jardim. E nós perdemos com o pecado, e agora Deus nos dá de presente uma cidade. Maravilha, maravilha. As advertências finais de Jesus em Apocalipse 22. Então, vamos ler Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurados quem guarda, obedece às palavras da profecia deste livro. É uma promessa que ele fez também em Apocalipse 1, 3. Então, a exigência para nós é obedeça. Em João 15, na despedida, Jesus repete um monte de vezes: quem guarda, quem obedece às palavras, é que Deus vai fazer morada. Quem guarda, quem obedece, é que Deus ama. Então, cuidado, não adianta falar Senhor, Senhor, não adianta ir à igreja, pagar o dízimo, etc., se nós não obedecemos a Deus. E não, aí entra os homens, mas indiretamente. Os costumes dos homens não interessam para Deus. Interessa para Deus a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as outras coisas é dificílimo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é dificílimo. Amar ao próximo como a si mesmo, buscar o bem-estar do próximo antes do nosso, pensar em fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós, é dificílimo. Amar sem buscar recompensa, como imitando Jesus no amor ágape, de quem amou até a morte, é dificílimo. Então, obedecer à lei de Deus é só pela graça e pelo poder de Deus. Da boca para fora ninguém consegue isso, mas com a graça e o poder de Deus, nós temos que obedecer e conseguimos obedecer. A gente tem que perguntar o que Jesus faria se estivesse aqui nesta situação e agir de acordo, não com a minha vontade humana, não com o meu desejo de dar o troco na mesma moeda, mas com o amor infinito de Deus, porque esta é a medida para mim. Então, isso é muito difícil. Mas se eu quero receber esse esplendor todo, eu tenho que guardar, eu tenho que obedecer essa lei de amor maior que qualquer lei humana. E outra ordem que ele dá: não seles as palavras da profecia. Por quê? Porque João recebeu essa ordem pouco depois de Jesus, um século depois, mais ou menos. Não é? Um pouco menos, ele tinha mais de 80 anos. Então, e Daniel também fala nisso, sobre selar o livro e aguardar chegar o dia do cumprimento de tudo aquilo que foi prometido.
Aí nós chegamos aqui em Apocalipse 22, 11. Vamos ler. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Nós estamos vivendo nesse tempo da oportunidade de Deus. Se você quer continuar sendo imundo nas suas orgias sexuais, continue. Mas Deus está dando uma oportunidade. Então, nós temos, tanto na profecia de Ezequiel quanto Pedro, vale a pena ver 1 Pedro 3,20 e 2 Pedro 3,9. Vale a pena porque são promessas maravilhosas de Deus. 1 Pedro 3,20. Diz assim: os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Deus esperou 120 anos, não é? 120 anos, e ninguém se arrependeu. Ninguém. Então, nós vemos em Gênesis, isso que estamos vendo agora em Apocalipse, o ser humano não aprende. É triste isso. Vamos ver o que Pedro fala na sua segunda carta, 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está dando um tempo. Ele está dando um tempo. Às vezes a gente, humanamente falando, pergunta para Deus, para uma pessoa extremamente cruel, não é? Por que ele não morre logo? Fica aqui infernizando a vida da gente. Deus está dando um tempo para ver se arrepende. Mas há pessoas que já passaram disso e não vão se arrepender. É uma tristeza isso. Depois nós temos que Jesus ensinou em João, aí vários versículos, e em Mateus, que Deus tem paciência com elástico, que a longanimidade é paciência com elástico. Leiam Jesus falando isso. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. As pessoas vão para o inferno por suas próprias pernas e por sua teimosia. Eu não quero mudar de vida. Ponto. Não quero. Então, é uma tristeza, mas é verdade. Por exemplo, eu convido sempre a minha família toda para o Natal aqui em casa. E há pessoas que recusam porque não tem bebida alcoólica. Pode. Isso é motivo. Mas as pessoas fazem as suas escolhas. Eu não posso obrigar ninguém a vir para a minha festa, assim como Jesus, nas parábolas das bodas, não obrigou os convidados a irem para a festa quando eles disseram não. Deus convida. Você pode dizer sim ou não, não é? Então, Deus tem paciência com elástico com os nossos pecados. Ainda bem que a gente está sempre pecando. Aí nós vemos em Apocalipse 22, 18 e 19, outra advertência. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos. E se alguém tirar, Deus tirará sua parte na árvore da vida. Aí nós vemos que essa advertência foi feita lá em Deuteronômio por Moisés aos falsos profetas. Nós não podemos tirar nem acrescentar nada do que Deus disse. É um cuidado extremo
extremo que eu tenho. E hoje em dia os falsos profetas estão tirando e acrescentando assim que eu fico abismada de ver. Então, por que eu não dei bibliografia do meu curso? Eu li um monte de livros, eu vi um monte de sites hebraicos, históricos, um monte de sites, não é? Mas o que eu usei mesmo foi a Bíblia. Porque as teorias dos homens, por mais sábios que eles sejam, são teorias dos homens. E eu queria ver as profecias de Deus. Então, eu li um monte de teorias humanas, mas não me fixei nelas. Por isso, eu não dei a bibliografia. Eu não usei. Entende? Usei uns trechinhos ínfimos, não é? E eu procurei ser fiel à palavra de Deus, porque eu não quero essa maldição em cima de mim. E me deixa muito triste ver a atitude de tantos falsos profetas que se dizem pastores, pastoras, etc., não quero saber, mas eles deturpam, e está aí a advertência. Se você deturpar, você vai sofrer os flagelos. Você não vai para o céu. Deus não admite que se mova um tio, como disse Jesus, um mínimo sinal da palavra dele na Bíblia. E daí nós chegamos ao convite final que nós já cantamos. Maranata, vem, Senhor Jesus! É a nossa oração diante das tragédias nesse mundo, das mentiras, das injustiças, de tudo que nos oprime, nos entristece. Nós clamamos, vem, Senhor Jesus. Então, vamos ler Apocalipse 22, 17 e 20. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus disse, simbolizando aquilo que é aquele que dá testemunho, que é o Jesus, não é? Então, eu já simplifiquei para Jesus, para dizer aí. E ele está avisando, eu venho quando vocês menos esperarem. Vigiem, obedeçam e orem. E Deus quer que a gente diga essa oração. O Espírito Santo e a noiva de Cristo, que somos nós temos que orar, vem. E nós temos que trabalhar para ele vir, porque quanto mais nós anunciarmos a primeira vinda, mais pessoas estarão esperando a segunda e mais depressa virá a segunda. Então, nós temos que anunciar a primeira vinda e avisar que virá a segunda. Maranata, vem, Senhor Jesus, porque nós, a noiva, queremos participar desta glória. E, novamente, ele fala da água de graça. Aí eu me lembro de Deus falando numa profecia lá do Antigo Testamento, em Oséias, que fala, por que vocês cavam cisternas rotas, cisternas que não retêm água? Por que vocês cavam a areia em busca d'água? Vocês machucam as mãos buscando uma água suja no deserto, quando vocês podem pedir para mim e ganhar de graça a água da vida. Eu fico horrorizada quando, antes da pandemia, eu lia que nos shoppings compravam água francesa para dar para os cachorros das madames que iam ao shopping.
água importada francesa. E no Nordeste não tinha água. Graças a Deus, agora o nosso presidente levou água para o Nordeste. Cavar na areia seca, na terra suja, por um punhado de água suja. Pagar por água importada. Para quê? A água do filtro é 100% boa e é o preço de um filtro. O filtro de barro brasileiro já foi comprovado que é o melhor filtro do mundo. Você compra em qualquer feira. E água real, água da vida, é de graça. Não é para pagar. Não se paga pedacinho no céu. Não se paga para entrar no céu. E não se paga para beber a água da vida eterna, que é Jesus. É de graça. Aleluia! Maranata, vem, Senhor Jesus. Até o ano que vem com o curso que vocês mesmos pedirem aí para mim. Amém. Muito obrigada.